Boa noite. Um falso amigo e a promessa de dinheiro fácil. Estes foram os motivos que levaram à morte de Marcos André Kawashi, de apenas 21 anos. Mais de 6 meses depois do crime, a polícia ainda não conseguiu decifrar um grande mistério. Por que Marcos entregou toda a fortuna herdada do pai ao homem acusado de ser o assassino? Um homem que ele mal conhecia. Tudo esse Airi tomou. Ele ficou sem nada. Segundo a polícia, Yairi da Silva Guerra, o acusado se aproximou de Marcos com uma única intenção: aplicar um golpe. Marcos, o herdeiro, procurava um amigo em quem pudesse confiar. Por isso que levou ele à morte. Foi essa carência dele. Bastou o cara chegar, apertar a mão dele, dizer que você é meu amigo, eu vou fazer você crescer, e aconteceu isso. Recife, 1991. Otávio está com câncer. Ele é pai de 5 filhos. Mesmo muito doente, Otávio sempre foi um pai carinhoso. Pouco antes de morrer, ele deixa uma herança para os filhos. Entre eles está Marcos. Aos 12 anos, Marcos ficou órfão do pai e foi abandonado pela mãe, que perdeu a guarda dos filhos na justiça. Marcos e os irmãos foram criados pelas tias. Quando meu irmão faleceu, eu assumi, fiquei como inventariante, fui designado inventariante por ele no testamento e fiquei como responsável legal das crianças, dos 5 menores. Marcos nunca precisou se preocupar com dinheiro. O pai deixou para ele uma herança estimada em mais ou menos 500 mil reais. Eram apartamentos, terrenos, seguro de vida e um carro. Mas a herança só poderia ser liberada para os filhos quando eles completassem 21 anos. Isso era tanta coisa que a gente tinha que a gente nem pensava nem em trabalhar. Com 17 anos, Marcos sai da casa das tias e volta com os irmãos para a casa onde morava antes da morte do pai. Ele para de estudar e monta uma banda de rock. A paixão de Marcos é tocar para os amigos. Adorava rock. Quando eu não tinha mais o que tirar dele, tirava a vida. Ele disse a mim um dia que trocaria tudo que ele tinha para ter o pai de volta. Oi, boa noite. Maria Cecília está aí? Maria Cecília. Marcos conhece a empregada doméstica Josenilda, amiga das irmãs dele. Em pouco tempo, Josenilda deixa o emprego e se muda para o quarto de Marcos na casa de Candeias. A gente fazia compras, muitas compras, vivia muito bem, passeios. Em agosto de 1999, o herdeiro completou 21 anos. 8 anos depois da morte do pai, Marcos finalmente poderia gastar a parte dele na herança, os 500 mil reais. No início, as tias continuaram administrando o dinheiro, mas tudo começou a mudar no dia em que Marcos resolveu fazer um plano de saúde. Aí daí ele ligou para uma agência e mandaram aí vir. O vendedor de seguros que bate na porta de Marcos é Yairi. Segundo a polícia, este é o primeiro encontro entre o herdeiro e o assassino. Seu Marco? Sim. Yairi do seguro? Por favor, hein? Perguntava muito sobre tudo, tipo, de quem é essa casa, quanto tempo vocês convivem, de quem você vive, de quem vocês, assim, se sustentam. Perguntou sobre tudo. E sabe o que vocês merecem agora? Já na primeira visita, Yairi descobre que vale a pena fazer amizade com Marcos. Ao contrário de Marcos, Yairi nasceu pobre. Criado pela mãe e avó,
Ele só teve contato com o pai até os 8 anos de idade. Yairi tinha 1,64 m de altura e 134 quilos. Era um jovem doente, diabético e atormentado por problemas no coração. Ele se dizia vendedor de seguros e aplicava golpes na cidade do Recife. Ele tem outras vítimas também. Gente que ele usou o mesmo argumento de conseguir um emprego e ele pede dinheiro para investir. Yairi faz novas visitas a Marcos. Agora, ele aparece acompanhado pela mulher, Josefa, uma ex-empregada doméstica que também se diz vendedora de seguros. A esposa também fazia várias perguntas, como se fosse até um interrogatório. Só que a gente não percebia, porque a gente não conhecia eles eram legais demais com a gente, não ia perceber nada. Ele tem um papo muito bonito, uma conversa muito bonita, usa muito bem a esposa, qualquer um. Quem não conheça, que não tenha tato, que nunca lidou com esse pessoal, cai. Yairi e Josefa moravam nesta casa em Zumbi, um bairro pobre do Recife, até conhecerem Marcos. O casal tinha sido despejado de um apartamento e vivia endividado. Yairi tinha um nome sujo na praça por causa de cheques sem fundo. Se encontra no banco, ele negociava com os cheques das vítimas. Marcos, que sempre viveu sob a proteção das tias, não sabia de nada. Para ele, Yairi era um novo amigo, alguém em que ele realmente podia confiar. Marcos dá um cheque em branco a Yairi, mas o cheque é devolvido sem fundos. O valor preenchido era alto demais. O homem que recebeu o cheque vai até a casa de Marcos e cobra o dinheiro. Quase que me passaram o cheque aqui sem fundo. Então daí eu comecei a desconfiar que ele estava tirando dinheiro do Marcos, né? Do Yairi. Marcos passou a acreditar cegamente em Yairi e 2 meses depois de conhecer o vendedor, resolveu se tornar sócio dele num negócio misterioso. O herdeiro nunca revelou a ninguém, nem a mulher, qual era esse negócio. Dizia apenas que iria ganhar muito dinheiro. Mas para ter lucro, era preciso investir. Foi quando a herança começou a desaparecer. Naquele momento começava uma inacreditável inversão de papéis. Marcos, o jovem herdeiro rico, ficava cada dia mais pobre. E Yairi, o pobre vendedor de planos de saúde, ficava cada vez mais rico. Depois que conheceu Marcos, 2 meses ele já estava com um carro. Ele mudou de apartamento, alugou um apartamento em Boa Viagem. Ele foi sempre progredindo. Marcos começa a se desfazer de toda a herança e faz péssimos negócios. Para conseguir dinheiro rápido, ele vende a caminhonete por R$9 mil, metade do preço de mercado. E a Yairi acompanha tudo. 9 mil. Está fechado? Feito. Era o caminho de Marcos para a morte. E ele não estava sabendo disso. Todo o dinheiro que Marcos ganha entrega para Yairi. O negócio prometido nunca é realizado. Sempre falta dinheiro. A fase do investimento parece não ter fim. E assim ele foi vendendo um atrás do outro, vendeu quase tudo que tinha. E ele não sabia por quê. Quando esse homem chamava, quando o telefone tocava, esse Yairi chamava, ele ia muito de horário. Hora de noite, hora de dia, eu sei que ele atendia. Depois que ele conheceu a Yairi, passou a dormir fora de casa semanas. Quando não era semanas, saía na sexta, voltava na segunda e não tinha tempo para mim mais. Marcos perde tudo o que tem e, para a surpresa da família, se submete a todas as vontades de Yairi. A situação fica tão absurda que Marcos, o herdeiro, passa a dirigir o carro do vendedor de planos de saúde, cada dia mais rico. Todo mundo do prédio, os porteiros, também achavam que Marcos era motorista dele. Depois de 17 anos, sem ver o pai, Yairi viaja até o Rio de Janeiro. No aeroporto, mais uma cena inacreditável. Yairi apresenta Marcos como um empregado dele. Marcos se submete mais uma vez. Ele foi mostrar a casa do pai, que o pai tem uma situação até razoável, né? Um comerciante, né? Uma casa boa, estabelecida. Ele foi para ver se o rapaz ficava mais calmo, tranquilizar. Foi somente um dia, foi num dia e voltou no outro. Ao ver que o pai de Yairi tinha uma situação financeira estável, Marcos ficou ainda mais confiante e
vendeu os últimos apartamentos da herança. E quando a gente mudou para esse último edifício que a gente estava morando, ele não tinha mais dinheiro para nada, nem para comprar comida. Só que o tempo foi passando, ele, numa situação cada vez mais difícil, viu que não ia receber o dinheiro, começou a pressionar o Iaeri. O Iaeri todo dia tinha uma desculpa. Desesperado, Marcos chegou a pedir para vender o carro do irmão. Aí a gente foi na agência, chegou lá, o rapaz ofereceu 4.500 no carro. Era um Versace 92, ofereceu, Marco, tá muito barato disso aí do carro. Vambora, Marcos, vamos ver outro lugar. Só um minuto. Marcos quer resolver o negócio na hora. Pelo celular, ele pergunta se o dinheiro é suficiente. E depois que ele desligou o telefone, disse que podia vender. O negócio está feito. Está fechado. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha mais nada, não tinha nem dinheiro para comprar o que era necessário para a família dele. Ele ficou sem nada, ficou na completa miséria. Você acha que o Marcos seria capaz de se ter alguma coisa legal para fazer? Eu acredito não. Marco, ele gostava tudo certinho, sabe? Ele não gostava nada errado. Marcos volta da casa dos parentes da mulher. Nervoso e muito cansado, ele acaba batendo com o carro de Iaeri. Eu fiquei preocupada, né? Marcos, um carro desse, tu não vai ter dinheiro para pagar o conserto. Aí ele dizia, não se preocupe, porque o dono desse carro já tem dinheiro meu. Aqui, ó, o que tem pra comer? Na última semana de sua vida, Marcos está nervoso. O jovem, que já teve 500 mil reais, quebra um cofrinho em busca de dinheiro para comida. Ele mal consegue dormir. Sempre que estava em casa, só queria a porta fechada de chave. Eu falava, Marcos, tá com medo? Eu tô precisando do dinheiro agora. Eu vou lhe dar o dinheiro amanhã, calma, eu vou lhe pagar. Eu vou lhe pagar. Depois de discutir mais uma vez com Marcos, Iaeri promete devolver o dinheiro no dia seguinte. E na quinta-feira, quando a gente foi dormir, aí ele disse, amanhã a gente sai dessa vida. No próximo bloco. A herança acaba, mas Iaeri quer ainda mais. Ele quer a vida de Marcos. Alô? 9h da manhã, dia de receber o dinheiro prometido. Depois de um telefonema que, segundo a polícia, foi de Iaeri, Marcos sai de casa apressado. O destino de Marcos era o Monte das Tabocas, um distrito a 50 quilômetros do Recife. Aqui, o carro dele foi visto por uma testemunha. Segundo a testemunha, Marcos, acompanhado de um homem, segue um outro carro. 11h da manhã. Segundo a polícia, Marcos é vítima de uma emboscada armada por Iaeri. São 2 tiros. Morto, Marcos não vai mais reclamar o dinheiro da herança perdida. Marcos levou um tiro na cabeça pelo lado esquerdo e outro tiro no peito. Na mão dele tinha um ferimento de defesa. 11h30 da manhã. A testemunha só vê um carro voltando. Dentro do carro está o mesmo homem que acompanhava Marcos na ida. 1h da tarde. No Recife, Iaeri convida o amigo de Marcos, Alan, para almoçar. Iaeri parece cansado e diz que ficou acordado até tarde vendo vídeo em casa. Uma calabresa com suco de laranja. Alan contou que nesse almoço Iaeri dizia que Marcos estava sofrendo ameaças de morte da família da mulher. Preocupado, Alan liga para o celular de Marcos. Ninguém atende. Marcos, o herdeiro, já está morto há mais de 1 hora.
Depois, Yairi fez questão de ir até a imobiliária pagar o aluguel atrasado de Marcos e disse a Alain que ia viajar. Para a polícia, Yairi estava apenas montando um álibi para não ser acusado do assassinato. Sim, ele se apoderou de todo o patrimônio, viu que tinha que devolver, né, ao rapaz, então eliminou. Ele sabia que a família não tinha conhecimento, né, dessas transações dele, e matando, com certeza ele ficaria impune e com o dinheiro. Quando foi interrogado pelos policiais, Yairi negou tudo. Disse que ele e Marcos eram só amigos e que nunca tinham trabalhado juntos. Um fato faz a polícia acreditar que Yairi pode ser o assassino. Ele tem um alto padrão de vida, incompatível com a profissão de vendedora de planos de saúde. E Yairi diz que parte do dinheiro que tem foi um presente do pai. A senhora quer algum documento que prove a nossa inocência? Um filho da p*** desse botar uma culpa dessa, o que você acha? Quer me jogar no inferno com tripa e tudo também. Dizendo que eu dei dinheiro a esse, eu nunca ter dado. Sem entender o motivo que levou Marcos a dar todo o dinheiro a um estranho, a polícia investigou várias hipóteses: tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e até uma possível relação homossexual entre Yairi e Marcos. Mas nada foi provado. No momento em que ele escolhe esse Yairi, oferecendo a ele esse sonho, ele se entrega. Aí, nesse momento, ele entrega mesmo, com rebaixamento de nível de consciência do Marcos. Ele fica como um fanático quando vai para uma seita, ele se submete totalmente àquele vendedor de sonhos. Ele entra na mágica. E sofrido, ele sofreu muito na vida também. Sofreu, né? A perda do pai, a coisa toda, a infância. Tudo isso influenciou na vida dele. Que ela é espírita, ela mesma já sonhou com ele também. Ele, quando vinha conversar com ela, o pai dele aparecia e pegava ele, trazia ele de volta, não deixava ele contar, não deixava ele falar. Imagino que o pai dele que fez de uma forma que ele não sofresse mais do que ele já estava sofrendo. 3 semanas depois do crime, quando os mandados de prisão de Yairi e da mulher dele foram expedidos, eles já tinham fugido com todo o dinheiro. A polícia acredita que somente a prisão do casal pode esclarecer o caso. Nem o pai perdoa Yairi. Veja o que ele diz sobre o filho. O bem que eu desejo a ele é que ele termine os dias dele na cadeia. Não nem sai de lá, morra lá dentro. Traz, porque eu sinto muita falta dele cada dia que se passa. E meu filho, se parece que, como se, quando eu estou perto dele, pego ele tudo, lembra muito o pai dele. Ele queria muito essa criança. E eu fico triste porque ele não chegou a ver o filho. Hoje, Josenilda, a viúva de Marcos, mora de favor numa casa num bairro pobre com um filho. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Yairi da Silva Guerra, 25 anos, 1,64 m de altura, 130 quilos, e da mulher dele, Josefa Melo Guerra, conhecida como Rita Guerra, 27 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.